Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa nova Home Class. É um prazer poder contar aqui novamente com vocês e vamos prosseguir com os nossos estudos, que eu estava com uma saudade muito grande de cada um de vocês. Mas vamos lá, a aula de hoje está muito emocionante e muito interessante. Pessoal, o assunto de nossa aula de hoje é Povoamento da América, Povos e Sociedades. Vocês vão abrir o livro didático de vocês nas páginas 44 e 45. E quem não tiver o livro didático, vai acompanhar por esse material que eu coloquei aí no grupo, tá ok? Então vamos já para o nosso assunto. Pessoal, como ocorreu o povoamento da América? Não se sabe ao certo, pessoal, quando os primeiros povoadores chegaram aqui no nosso continente americano. Mas alguns estudos baseados deixados pelas antigas civilizações, ou seja, vestígios que eles deixaram ao longo do tempo, dá para você entender basicamente por onde foi que eles vieram, que eles andaram, que eles passaram. Aí a gente vai tendo uma noção de por onde é que esse povo andou e chegou para vir para cá, para o nosso continente americano, o que tanto eles passaram, tá certo? Essas civilizações apontam que o continente americano teria sido ocupado por volta de 20 mil anos atrás. Preste atenção, 20 mil anos atrás, os povos saíram lá do continente deles, onde eles viviam, e chegaram até aqui ao nosso. Então, para a gente se basear e entender, foi que nem eu disse agora há pouco, teve que ter vestígios deixados por eles ao longo do tempo. Acho que você está lembrado aí, pessoal. Quem é que os vestígios? Quem é que estuda os vestígios da história? Os historiadores, os arqueólogos e quem? Os antropólogos, que foram estudando esses vestígios deixados pelo homem para entender como é que ele chegou no continente americano, tá ok? Então vamos lá. Quem foi? Onde surgiu? E como o ser humano? Os primeiros seres humanos modernos, pessoal, surgiram na África há milhares de anos. De lá, espalharam-se pelos 5 continentes, incluindo a América, dando origem a diversos povos. Preste atenção. O ser humano veio lá do continente africano, se originou lá. Os estudos deixados pelos indícios deles dizem que eles vieram de lá. Então, eles foram, ao longo do tempo, se espalhando, por outros continentes. Quando uma pessoa vai andando de um local para outro, ela é o quê? Vocês estão lembrados que eu explicava na sala de aula e expliquei na outra home class? Era uma pessoa nômade, a pessoa que vivia andando de um local para outro. Então, os nossos antepassados antigos, pessoal, eles eram nômades, viviam andando de uma região para outra. Por isso que eles saíram lá do continente africano e vieram parar aqui na América, certo? E você pergunta, professor, e aqueles povos que viviam morando em um local fixo? Já eu lembro a você quem eram esses povos, tá certo? Vamos dar seguimento. Agora aqui, pessoal, eu quero que vocês olhem para essa imagem. Deixa eu tirar aqui, minha foto, botar minha foto aqui. Pronto. Os caminhos do ser humano para a América. Veja bem, ele, olha lá para a imagem do continente africano. Lá na África, onde ele surgiu. Aí ele vai para a Europa, vai passando para a Ásia, pela Sibéria, no Alasca, na América do Norte, até chegar na América do Sul. Ou seja, ele passa lá na América do Norte, chega na América do Sul. Tem essa outra galera que está de barco aqui. Mas olha, pessoal, veja muito bem, naquela época ainda não tinha barcos criados. Mas você está perguntando, mas professor, por que na imagem tem? Esses barcos, pessoal, vão se desenvolvendo e as pessoas vão criando ao longo do tempo. Com o passar das épocas do período da pré-história, o ser humano vai se desenvolvendo. Mas até que o ser humano não se desenvolva, a sua única forma de andar é a pé. O seu único meio de transporte são suas próprias perninhas. Por isso que eles saíram andando de continente em continente até chegar na América. Mas você pergunta, professor, mas hoje em dia não tem como eu ir de pé do Brasil para a África? Tem como eu pegar aqui, eu sair do Brasil e ir lá para a África? Eu acho que não. E o que é que a gente faz? Pessoal, antigamente os continentes eles eram todos unidos. A gente chamava isso de Pangeia.
Quando você estiver estudando geografia, você pergunta para a professora de geografia, professor, o que era a Pangeia? Aí ela vai lhe explicar, era quando todos os continentes estavam unidos, ou seja, eles não tinham se separado. Então, ó, os povos saíram andando da África até a América, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá ok? Aí, ó, a hipótese, pessoal, que como é que esse povo saiu andando lá da África para a América, com tanta distância e com tantos quilômetros. Pessoal, como eu disse a vocês, aqueles povos eram nômades, eles viviam andando de uma região para outra. Então, se esses povos eles eram nômades, como eles sempre não tinham um local fixo de moradia, eles tinham que sair caminhando sempre para procurar comida ou até perseguir animais. Então, esse caminho que foi percorrido por eles da África até a América era como? Muitos historiadores, pessoal, chamam esse caminho de quem? De Estreito de Bering. O Estreito de Bering é o caminho percorrido pelos primeiros povoadores. Continua sendo objeto de diversos debates e discordâncias entre os pesquisadores. Tem muitos pesquisadores que acham que o ser humano, lá quando ele estava se desenvolvendo, não veio pelo Estreito de Bering, mas muitos pesquisadores defendem essa ideia, eles dizem, afirmam que o ser humano veio lá para aquele caminho que eu coloquei lá naquela imagem agora há pouco. Ou seja, ele saiu lá da África, percorreu aquele caminho todo até chegar na América. Ou seja, o caminho que ele percorreu, o local que ele veio foi qual? Estreito de Bering, pessoal. Aí você se pergunta, na pré-história desse povo que ele estava se desenvolvendo como um ser humano, desenvolvendo a sua inteligência, ele passa por 3 períodos. Esses 3 períodos a gente estudava lá na sala de aula. Vocês se lembram? Que era o período, qual é o primeiro? Começa com a letrinha P, Paleolítico. O segundo com N, Neolítico. E o terceiro, Mesolítico. Os 3 períodos da pré-história. Mas olha, eu vou dar uma ampliada aqui no mapa de vocês, porque é o seguinte, ó. Tá o seguinte, ó. Períodos da pré-história do continente americano. Aí você se pergunta, professor, a pré-história do continente americano foi diferente da dos outros povos? Pessoal, o que muda é mais o nome. Porque na sala de aula eu não expliquei para vocês que os povos nômades viviam muito no Paleolítico, porque eles ainda não tinham uma moradia fixa, e então essa idade era conhecida como o quê? Idade da Pedra Lascada. No Paleoíndio é muito parecido porque eles também eram nômades, viviam de região em região e usavam armas feitas de pedra lascada. Então, ó, os nomes são diferentes, mas são muito parecidos ou quase idênticos o conceito de Paleolítico com Paleoíndio. Aí vem aqui, ó, Neolítico. Neolítico é quando os povos deixam de ser o quê? Sedentários, deixam de ser nômades e se tornam sedentários. Aí, o que é sedentário? Vocês estão lembrados do que é sedentário? Sedentário é quando os povos têm moradia fixa. Nesse Neolítico, pessoal, os povos aprenderam a plantar com a agricultura, aprenderam a criar animais, a domesticar, ou seja, criar animais como a gente tem hoje em dia, como vaca, como bezerro, bode, cabra. Então, aqueles povos aprenderam a pegar esses animais, domesticá-los e a criá-los. Por isso que a gente chama de período neolítico. E no continente americano, a gente conhece como arcaico, ok? Arcaico. O terceiro e último período da pré-história é o Mesolítico. Esse Mesolítico a gente conhece aqui no continente americano por formativo, tá ok? Veja, preste muita atenção. Os outros continentes é Paleolítico, Neolítico e Mesolítico. Os continente americano, perdão, é o que? Paleoíndio, arcaico, formativo. Vamos lá, agora é com você, aí em casa. Veja bem, eu vou dizer agora, pessoal, aí em casa, para me responder. Quais são os 3 períodos da pré-história dos outros continentes? Dos outros, viu? Paleolítico, Neolítico, Mesolítico. Agora com você de novo. Quais são os 3 períodos da pré-história americana? Isso, Paleoíndio,
arcaico e formativo, ok? Veja, são quase idênticos, só mudam o seu nome, tá certo? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá ok, pessoal? Olha, agora eu quero deixar uma missão com vocês e eu quero que vocês cumpram, tá ok? Olha, para a gente entender melhor o assunto da aula de hoje, vocês vão seguir esses passos que eu estou dizendo aqui, ó. Vocês vão lá no grupo, lá do WhatsApp, o professor aqui vai postar um material, eu quero que vocês leiam todinho, com calma. E depois vocês vão fazer essa atividade, eu quero que vocês copiem a atividade no caderno, tá certo? A atividade tem uma imagem, você aproveita a tela do celular, bota na imagem e vai respondendo a questão, tá ok? Mas ó, vai ler o material e depois fazer a atividade, mas primeiro vai ver o vídeo, esse daqui, vai ler o material e fazer a atividade, tá certo? Eu conto com cada um de vocês. Então, eu queria agradecer de coração por vocês estarem presentes aqui nessa aula. Que Deus possa abençoar e que a gente saia desse período de pandemia, mas agora é o momento da gente ficar em casa, da gente ter todo o cuidado, tá ok? Eu agradeço de coração pela sua presença. Que Deus abençoe cada um de vocês e um beijo bem grande. Valeu, pessoal!